Bora lá, galera! Bora lá, Edu! Entrou aí? Seja muito bem-vindo. Espera aí, o que você está tomando aí, Cristiano? Suco de uva? Nosso happy hour na mecânica. Logo, logo vamos arrepiar, vamos começar.
Agora sim, né? Está servido, meu caro amigo? Olha aqui, azeitona com ignição, nosso assunto de hoje. Espera aí, tem azeitona e está servido? Tem azeitona e tem provolone também. Bora lá, tira gosto? A galera chegar e vamos começar. Bora lá. Na live passada, toda última sexta-feira do mês, uma live sobre um assunto tecnológico e, né, nossa brincadeira aí, happy hour na mecânica. Geralmente sexta-feira é o dia de ir pro boteco, quem gosta de ir pro boteco depois da oficina, e tá lá no tira-gosto com os amigos, tomando alguma coisa, no meu caso é um suco. Mas o salgado, o que eu falo? O salgado é por minha conta e um assunto tecnológico. A bebida é com vocês. Então, toda última sexta-feira do mês, uma happy hour na mecânica. Um assunto e um salgado. E, no meu caso, um suco. Qual que é o objetivo? De um modo bem descontraído aí, levar informações técnicas para os amigos da área automotiva. E quem mais gosta aí aficionado pela área automotiva, gosta de carro, tem um carro, gosta de mexer no próprio carro, quer absorver mais conhecimento na área automotiva, hobby, não sei, quer aprender um pouco. Eu sempre falo que eu não consigo assim dar dicas, né? Porque dica fica muito superficial, cada caso é um caso. Então a dica, aí você vai lá, deixa eu pegar aquela dica, não resolveu. Mas sempre eu falo o seguinte: quando você conhece a teoria de funcionamento, como funciona um sistema, você raciocina e chega na causa, né, na solução do problema, ou na possível causa. Então esse é o objetivo. Um modo bem descontraído, levar informações técnicas de teoria de funcionamento. Então na última live nós falamos sobre o motor a combustão. Foi bacon com motor a combustão. Foi isso. A primeira foi fritas, essa é a terceira live. A primeira foi fritas com multímetro. A segunda, bacon com motor a combustão. E agora, azeitonas com ignição. Eu estou levando um assunto puxa o outro, porque não sei se dá para ver, daqui a pouco eu vou pegar a câmera e vou aproximar. Não gosto de apontar com o dedo, vou apontar com o canetão. O motor a combustão, na live passada, falando aí do funcionamento do motor a combustão. E eu falei ali que solta uma centelha, né? É um dos fatores lá da combustão, aquela fonte de calor. A hora que solta a centelha. E peraí, mas de onde vem essa centelha? Então, reprisando, falando lá que o motor desce admitindo a mistura ar-combustível, quando é uma injeção indireta, solta o combustível no coletor de admissão. Desce admitindo a misturar combustível, sobe comprimindo, mas alguns graus antes do ponto morto superior, solta-se uma centelha. Então vamos lá, aos fatores. O triângulo do fogo,
o comburente, o combustível e a fonte de calor. Até acabou que na live anterior eu falei que tem mais um outro fator, que é a razão estequiométrica. Se for muito combustível, não vai entrar em funcionamento, não inflama. Se for muito ar, também não inflama. Então tem que ter a razão. Então tem quatro fatores na verdade. Mas vamos lá. Desceu admitindo misturar combustível, então já tem um combustível e um comburente. Subiu comprimindo, depois faltou um terceiro fator, a fonte de calor para poder ter a combustão. Da onde vem essa fonte de calor? Daquela centelha na vela. Mas como que é produzido isso daí? Então hoje vai ser a nossa discussão, a nossa live de hoje. Como que produz essa centelha na vela? Por que eu preciso? O que eu preciso, né? Para poder soltar aquela centelha? Vamos ver de um modo mais resumido, mais bem sólido, entender como funciona. Porque tem muitas informações. Bora lá, ver se chega mais alguém aí. Enquanto isso, beliscar aqui uma azeitona. E você, Eduardo, tá beliscando o que aí? Digita aí que eu tô olhando aqui. O que você tá comendo aí, bebendo durante essa live aí? Fala pra nós aí. Ouvindo Pink Floyd. Edu Lemes, grande Edu. Pensa, tem tudo que eu preciso aqui. Só combustão, simulei a bobina, senoide, 2 graus. Lembrando que essa live vai estar gravada e vai pro YouTube. Então, quem não segue a Carhead no YouTube, pode seguir lá, entra, dá um like, curte, se inscreve, porque o objetivo é esse, de crescer e levar informações técnicas para os amigos da área automotiva. Beleza? Vamos tocar o terror aqui? Então vou tirar agora o celular do suporte e vocês vão ouvir somente minha voz e vou exemplificar aqui da melhor forma possível para entender. Também vou esboçar, muita coisa está em branco aqui ainda, mas eu vou encher aqui de informações à medida que vai avançando. Bora lá? É somente ouvir minha voz. Vamos tocar o terror. Olha aqui, 30 de maio, uma sexta-feira, última sexta-feira do mês, happy hour, só não escrevi na mecânica, mas happy hour na mecânica. Simulei aqui, né, um desenho básico aí do motor de combustão interna, somente um cilindro. Pode bem dizer que é uma continuação da live anterior, para quem tem uma noção, conhece, uma bobina de ignição, simulei uma unidade de comando, tem aqui uma bateria, chama de bate. Duas senoide, o que é essa duas senoide aqui diferente? O que será que é esse negócio aqui? O que está aparecendo aqui? Será que é um imã? O que é isso aqui? E 2 gráficos, vai fazer parte da nossa discussão. Um gráfico aqui, posso chamar de gráfico A e gráfico B, algo assim. Deixa eu ver aqui, atropelei o gráfico aqui. Bora lá então? Voltando a dizer lá, falar da nossa última live, motor de combustão interna. É comum
Tá? Na área automotiva, a gente sempre exemplificar com a mão, tá? Nosso amigo Eduardo deve ter participado de muitas aulas aí. Os professores simulam com a mão, colocar a mão aqui, ó, para simular. Vocês vão se lembrar. O pessoal fala, né? O pistão desce admitindo, sobe comprimindo, né? Solta a centelha, tem a combustão, aí desce expandindo, realiza trabalho, depois sobe fazendo escapamento. Então, recapitulando aí os 4 tempos do motor: admissão, compressão, expansão e escapamento. Quem fala explosão, tá? Foge totalmente do conceito, mas é a expansão, porque a expansão que dos gases, e o pistão desceu, ele expandiu, foi para baixo, né? E realizou o trabalho. Então, quando ele desce, né? O primeiro tempo ele desce admitindo a mistura ar-combustível, no caso de motor de ciclo Otto. Sobe comprimindo aquela mistura ar-combustível. Alguns graus antes do ponto morto superior, solta-se a centelha. Aí tem a velocidade da queima. Essa mistura ar-combustível está confinado dentro da câmara. Com isso, com a combustão desses gases, a expansão fazendo o que? Para onde tem movimento? Para baixo. No caso, está aqui nosso motor circulando, né? É um giratório, então vai expandir meu pistão lá para baixo, circular vai ter um movimento, né, giratório a partir de uma combustão, realizando um trabalho mecânico. E depois, esse resíduo da combustão, ele sobe. No caso aqui, minhas válvulas estão paradas, né? Deixei elas paradas aqui, são um desenho, só fiz uma imagem dessa vez. E no caso, quando ele sobe novamente, a válvula de escapamento, no caso esse lado aqui estou chamando de escape, a válvula de escapamento está aberta, expelindo, jogando aquele resíduo da combustão para fora pelo coletor de escapamento, tubulação de escape, né? Mas vamos lá, eu desci admitindo a mistura ar-combustível. Meu pistão desceu admitindo a mistura ar-combustível que entrou por essa válvula de admissão. Tem um ponto morto superior, tem lá o ponto morto inferior. Quando ele chega no seu ponto morto inferior, ele volta e começa a subir. Eu já falei na live anterior, devido a outros fatores, na massa do volante, tá? E tem um outro pistão lá recebendo uma combustão também. Então ele volta a subir. Só que agora ele está subindo o que? Comprimindo essa mistura ar-combustível. Alguns graus antes do ponto morto superior, vou chutar aqui 10 graus, tá? Vou usar um exemplo de 10 graus. Ó, tô escrevendo com a direita, hein? APM, ó, até saiu feio aqui meu M. Eu sou canhoto, mas estou aqui escrevendo com a direita. PMS. O que é APMS? Antes do ponto morto superior. Então, estou dando aqui um exemplo, né? 10 graus antes do ponto morto superior. Vou fazer uma centelha aqui, ó, em vermelho. Onde... Não, centelha não é vermelha, mas vou fazer em vermelho. Que é onde joga-se uma centelha aqui. Mas como que se joga uma centelha? Observa aqui, ó, a distância que eu tenho do eletrodo central da vela. Aqui não vai dar para detalhar muitas coisas sobre a vela, mas eu tenho aqui um eletrodo central da vela e o eletrodo massa da vela. Parece que eu falei velha. Entre o eletrodo central da vela e o eletrodo massa da vela. Por que massa? Porque ele está fixado aqui, ó, no bloco do motor. O bloco do motor está fixado massa à carroceria e da carroceria um massa ao negativo da bateria. Olha aqui o massa aqui, ó. Vou fazer questão até de desenhar um massa aqui, ó, para fechar nosso circuito. Novamente com a mão direita aqui. Então aqui está o bloco do motor e aqui vou fazer um massa aqui, ó. Eu tenho um massa aqui, né? Me lembrei disso agora, porque realmente eu preciso de um massa aqui para minha vela, que nada mais é do que a circulação de corrente elétrica. Está circulando a corrente elétrica, então a corrente elétrica, né, os elétrons procuram descarregar, buscar o equilíbrio. Então, quando circula aqui, ó, do eletrodo central, ele vai saltar para o massa e vai descarregar aqui no meu bloco do motor, que está ligado lá na carroceria.
Olha aqui o massa aqui, olha o massa aqui, olha o massa aqui na minha bobina. Então, para eu romper aqui, ó, essa alta resistência desse espaço que eu tenho entre o eletrodo central e o eletrodo massa, eu preciso elevar essa minha tensão para poder conseguir a tensão, poder conseguir jogar a faísca aqui. Porque o que é a fonte de calor aqui, ó? Eu tenho a mistura ar, combustível e a fonte de calor. O que é a fonte de calor? Nada mais é do que uma centelha aqui, ó. Tá confinado, tá sob pressão, então eu preciso garantir, ainda mais tá sob pressão. Além da distância que eu tenho aqui, ó, tem um gap da vela, varia de vela para vela, motor para motor. Eu tenho uma distância aqui, ó. Além de ter uma distância, uma resistência infinita aqui, ó, essa distância, uma resistência infinita, eu tô sob pressão. A pistão subiu comprimindo a mistura ar-combustível, está sob pressão. Então eu preciso vencer a resistência do ar que tem aqui dentro, dessa pressão aqui dentro. Então como que eu elevo essa tensão? Então, vou trocar de mão aqui, que vai ser melhor fazer agora com a esquerda. Sob destro, coisas eu faço com a direita, coisas eu faço com a esquerda. Então troquei de mão. Espera aí, qual a tensão da bateria? Qual a tensão da bateria conhecida do nosso veículo? A nossa bateria, vou colocar aqui, né? Aqui dentro mesmo. 12 volts. O nosso motor funcionando com o gerador lá, o alternador, 14 volts, 14,1, 14,2. Mas nominalmente 12 volts. 12 volts eu consigo jogar aqui uma centelha para fazer a combustão? Não consigo. O que eu preciso fazer com isso daí? Qual a tensão que para poder romper ali o dialeto do ar, para poder eu ter ali uma centelha ali sob pressão, né? Um espaço ali sob pressão. Olha que vela bonita que eu fiz dessa vez aqui, ó. Que maravilha! Eu preciso aumentar a tensão da minha bateria. E como que eu aumento a tensão da bateria? Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, uma bobina. Se vocês forem ver, voltando aqui na vela, minha vela tem uma ligação aqui, ó, para uma bobina. É chamada de bobina de ignição. Bobina IG, ignição. Depois eu volto aqui nessa UC, nesses terminais. Mas o que é uma bobina de ignição? Na verdade, aqui essa bobina de ignição nada mais é que um transformador. Então aqui eu chamo de uma bobina de ignição, mas na verdade aqui eu tenho duas bobinas. Espera aí, o que é bobina, né? Todo mundo fala bobina, o que é bobina? Bobina é um enrolamento, uma bobina. Não sei que país que fala, me dá uma bobina de linha né? Uma bobina de lã, então é um enrolamento, uma bobina de fio. Então por isso eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui essa imagem, esse desenho que eu fiz aqui. Deixa eu ficar um pouco na frente dessa luz. Eu não vou conseguir tampar a luz. Por isso eu tenho essa imagem aqui de duas bobinas. Então, espera aí, professor. Dentro da bobina do veículo, eu tenho duas bobinas? Isso mesmo. Aqui nada mais é que um transformador. Espera aí, transformador? Por que transformador? Eu falei para vocês que a nossa bateria, ela nominal são 12 volts. Mas só que eu consigo romper aqui, ó, o dielétrico do ar com 12 volts, jogar uma centelha com uma corrente do terminal central aqui da minha vela para massa, não consigo. 12 volts não é suficiente. Então para isso eu tenho que elevar a minha tensão. Elevar para quanto? Aí foi avançando a tecnologia. Hoje a tensão está bem elevada, daqui a pouco a gente fala alguns valores aí só para ter uma ideia, mas também tem uma grande variação. Mas como que eu faço isso? Através de uma bobina. Então, a bobina, olha aqui, ó. Na minha bobina aqui que eu tenho ali, ó, duas bobinas. Uma bobina primária
chama de BP, eu nunca coloquei esse B aqui, mas é a primária e a bobina secundária. É enrolamento, tá? É enrolamento. São duas bobinas, mas é um enrolamento. É enrolamento primário, enrolamento secundário. Mas que fenômeno que é esse aí? Olha aqui, eu ainda não desenhei aqui, mas vou desenhar um negócio. Se eu fosse fazer aqui todas as informações da elétrica, aí ia se entender bem. Mas, se eu não me engano, lá em multímetro eu falei um pouco de elétrica, eu falei até bastante de elétrica. Mas o que acontece? Eu vou fazer aqui um fio elétrico. Desenhar aqui agora um fio. Em um fio condutor, eu vou chamar positivo e negativo por enquanto aqui, tá? Positivo e negativo. Em um fio condutor. Deixa eu tirar a tampa da caneta aqui. Tirei. Em um fio condutor, quando circula uma corrente, gente, eu vou colocar aqui do positivo para o negativo, tá? Mas tem uns conceitos aí, tá? Do real, convencional. Mas quando uma corrente circula, corrente elétrica circula em um fio condutor, cria-se um campo magnético em volta deste fio, ok? Daqui a pouco começar a recapitular, tá chegando a galera aí, vou começar a recapitular para entender o conceito aí. Então eu tenho um fio condutor aqui, eu identifiquei com esse fio vermelho. Circulou uma corrente elétrica aqui, ó, positivo e negativo. Circulou uma corrente elétrica nesse fio condutor, cria-se em volta desse fio um campo elétrico, tá? No caso aí, posso falar um campo eletromagnético, tá? Cria-se um campo. Olha aqui, nesse fio é a mesma coisa. Tá, se vai circular uma corrente aqui, ó, chama aqui positivo, negativo. Só que esse fio agora aqui ele está em expira. Então, mesma coisa, tirando uma base como esse aqui, ó, tá linear. Cria-se aqui, ó, um campo eletromagnético, tá? Um campo eletromagnético, um campo elétrico. Pera aí, e aqui o que muda? Quando eu quero aumentar a intensidade do meu campo eletromagnético, eu faço com ele uma expira. Se eu fizer uma expira, eu aumento o campo eletromagnético, a intensidade eletromagnética. Se aumentar a corrente, também aumenta a intensidade. Se aumentar o número de expira, também aumenta a intensidade. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, da minha bobina, eu tenho aqui dois enrolamentos. Enrolamento primário e enrolamento secundário. Vou falar primeiramente da primeira bobina aqui, ó. Depois vou entrar em outro conceito com vocês, que daqui é um conceito atrás do outro, tudo conceitual. Você já sabe que vai circular uma corrente aqui, ó, vai criar um campo eletromagnético. Se daqui está em expira, a intensidade do campo eletromagnético é maior. Tranquilo? A intensidade do campo eletromagnético é maior. Eu acabei tocando aqui, ó. Por enquanto não vou tocar aqui não. Mas eu quero que você observe que eu não tenho nenhuma ligação elétrica entre a bobina primária e a bobina secundária. Olha aqui, circulou uma corrente, positivo para o negativo. Eu tenho um campo aqui, ó, eletromagnético. Aumentou a intensidade devido a estar em expira nessa bobina primária. Vou dar uma pausa aqui. Por quê? Agora vamos falar da bobina secundária. Deixa eu ver como que eu entro na bobina secundária. Vou mostrar aqui para vocês, ó, um outro fator, outro fenômeno, né? Então eu já falei de um fenômeno para vocês aqui, ó. Circulou uma corrente elétrica em um fio condutor, cria-se em volta desse fio um campo eletromagnético. Se esse fio estiver enrolado em expira, a intensidade do campo eletromagnético aumenta a sua intensidade. Tranquilo? Uma pausa aqui, vamos abrir um parênteses, vamos falar sobre
Que raio essa bobina secundária está fazendo aqui? Aqui tem uma bobina primária e uma bobina secundária. Olha aqui, um outro fenômeno. Quem quando era criança ou até hoje brinca com ímã? Então aqui está exemplificando um ímã, polo norte e polo sul. Tranquilo? Eu ouvi falar lá com a tia Cotinha na escola, polo norte e polo sul. Toda a minha live eu lembro da tia Cotinha. Parabéns para todas as tia Cotinha do mundo todo. Professor, o que é isso aqui? Outra espira, fio de cobre. Tudo que a gente falar aqui vai ser fio de cobre, tá, gente? Fio de cobre enrolado. Fio de cobre enrolado. E essa outra aqui, fio de cobre enrolado. Olha aqui a gente vai entrar no conceito da nossa energia lá na nossa ponto de energia na parede da casa de vocês, tá? Foi comprado uma tomada, instalou na parede e virou-se um ponto de energia. Naquele ponto de energia, a tensão lá é contínua ou é alternada? Lá a tensão é alternada. Aqui nossa bateria é tensão e corrente contínua. Lá na nossa tomada, né? Mais conhecido, é tensão e corrente alternada. Então olha aqui, quando meu ímã de polo norte, né, meu polo norte está próximo dessa bobina aqui, ó, minha corrente, vou dar um exemplo disso aqui, ó, minha corrente está nesse sentido aqui, ó, nesse sentido. Tranquilo? A corrente elétrica está nesse sentido. Ele veio aproximando aqui, ó. Minha corrente elétrica está nesse sentido. Então ela vai circular e vai sair aqui, ó. Tranquilo? Meu polo norte está aqui, minha corrente está nesse sentido. Aqui eu poderia ter desenhado maior aqui, eu tenho um monte de coiseira aqui desenhada, mas eu preferi fazer bem simples. Mas vocês vão acabar entendendo mais lá no gráfico. E meu polo sul? Espera aí, se agora aquela ali a corrente estava entrando aqui, ó. Então na verdade agora aqui desse lado do polo sul a corrente está entrando aqui, ok? Uma coisa bem simples, tá, gente? Estou exemplificando aqui, ó. Então polo norte a corrente entrava nesse sentido e saía daquele lado, tranquilo? Meu polo sul a corrente, vamos falar que está entrando ao contrário, está do lado contrário, está circulando aqui e vai sair aqui. Pera aí, professor, eu não lembro esse negócio lá não, lá na escola. Que raios que é isso? O ímã aproximando vai circular a corrente? Sim. Nas aulas de elétrica a gente sempre fala aí dos elétrons, do átomo dos elétrons. Quem que entra em movimento? O elétron da última camada, da camada de valência. Aqui a gente está falando do fio de cobre, tá? Vamos pegar como exemplo o cobre, que tá mais aplicado aí, né? É bem abundante, está mais aplicado e o custo dele é menor. Então o fio de cobre, ele tem lá, né, vamos falar assim, átomo de cobre. Então o cobre ele tem 29 prótons, 29 nêutrons, 29 elétrons. Na última camada, na camada de valência, que é a camada eletrônica, eu tenho 2 elétrons. Um material que tem 2 elétrons na sua última camada, ou um elétron na sua última camada de valência, camada eletrônica, ele é um ótimo condutor. Então, peraí, o que tem a ver com o ímã e o fio de cobre? Quando você aproxima o ímã de um fio de cobre, ou um fio, né, um condutor qualquer, né, 3, 2 ou 1 elétron na última camada, você coloca em movimento os elétrons dessa última camada. Gente, aqui está aberto o circuito, tá? Mas sempre o circuito vai estar fechado em algum componente lá, uma lâmpada, o que seja, tá? O circuito tem que estar fechado. Eu poderia fechar aqui com uma lâmpada, tá? Porque tem que ter um consumidor, senão é curto-circuito. Então, quando esse ímã vem se aproximando aqui, ó, polo norte, essa intensidade aqui, ó, magnética, ou já no ímã não é eletromagnética, é magnética. Então a intensidade magnética aqui do ímã, a força dele magnética, coloca em movimento os elétrons da última camada lá do cobre. Ou seja, esses elétrons começam a se movimentar nesse sentido, ó. E tá em expira, porque tem uma intensidade também, vai ter uma intensidade. Esse circuito vai estar fechado lá, pode ser uma lâmpada, um motor. Então vai estar, o ímã está girando aqui, ó, está movimentando esse elétron, tá?
E aqui embaixo, o polo sul está movimentando os elétrons, porém em sentido contrário. Os elétrons estão nesse sentido. E o do polo norte está nesse sentido. Vamos lá para o gráfico para entender isso aqui, ó. Ó, aqui, ó, é o meu ponto maior de intensidade, ok? Concorda isso daqui, ó, tá em um eixo, tem um centro aqui de eixo e está girando. Eu já exemplifiquei para vocês aqui, ó, esse pontilhado aqui, ó, quer dizer que ele já veio aqui, ó. Ele estava assim e veio se aproximando, ok? Ele já esteve aqui assim, ó, deitado aqui, né, na horizontal. E está girando, daqui é giratório, tá? Está girando. Eu vou dar um exemplo para vocês do que poderia ser isso aqui. Então está girando, então vamos exemplificar com o canetão aqui, ó. Estava na horizontal, vamos chamar esse lado aqui de polo norte, né? Aqui polo sul. Estava na horizontal, ele foi se aproximando, aqui meu maior ponto de intensidade. Então vamos falar em tensão, aqui vai aumentando a tensão, ó. Aqui também vai aumentando a tensão. Esse é o maior ponto de intensidade. Quando vai se afastando, vai diminuindo a tensão. Vamos lá para o gráfico. Olha aqui, ó. Chamei aqui de eixo Y, o eixo da tensão. Eixo X é o eixo do tempo, né? Sempre o eixo X é o do tempo, né? Aqui você dá o valor do que você está examinando lá, testando. Olha aqui, ó. Meu ímã, quando está na horizontal, como eu falei aqui, ó, quando ele está na horizontal, maior é fogo, hein? Menor ponto de intensidade. Agora, quando ele vai se aproximando, ou seja, é o ponto zero aqui, né? Agora, quando ele vai se aproximando, o que acontece? O que acontece? Vai aumentando minha tensão aqui, ó. Aqui embaixo também vai aumentando minha tensão aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Eu estou chamando esse gráfico aqui de gráfico, eu vou chamar de A, tá? Daqui eu vou chamar de C, porque daqui vai ser contínuo, tá? Pulou o B, sim, vou chamar daqui de C. Aqui vai ter nossa tensão alternada, tensão e corrente alternada. Então naquele ponto lá na horizontal, olha aqui, ó. Conforme ele vai subindo lá, vai aumentando a intensidade. Vou colocar um tracinho aqui só para eu não me perder. Porque vai ter um limite aqui, ó. Aqui, deixa eu ver, medir aqui com a mão, que nem nos primórdios. Outro vai ser aqui mesmo também. Então, olha aqui. Minha tensão, quando aquela parte vermelha do polo norte vai se aproximando do enrolamento de fio, enrolamento de cobre, vai aumentando minha tensão. Então, vou subir aqui, vou ver se consigo fazer bem bonitinho. Olha lá, vai se aproximando. Olha aqui, ó, vai se aproximando. Aqui é o ponto máximo. Não sei se vocês vão se lembrar lá da chacotinha. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Primeiro quadrante é semiciclo positivo, tá? Então isso daqui, ó, até fazer o símbolo aqui, ó. Eu vou chamar de 10 volts, tá? Vou chamar de 10 volts aqui, ó. 10 volts, e aqui não precisa colocar o positivo, mas aqui eu vou chamar de 10 volts negativo. Nossa, professor, existe tensão negativa? Vamos discutir isso já. Vou colocar mais próximo aqui. Então, voltando aqui na nossa senoide, esse cara aqui, quando começa a subir, vai se aproximando, olha o que está acontecendo aqui, ó. Tá meio trêmulo. Deixa eu apagar aqui, tá muito trêmulo isso aqui, ó. A senoide está muito trêmula. Olha aqui, ó. Vai se aproximando, vai chegando no meu ponto máximo, que eu chamei de 10 volts. E quando ele vai descendo? Descendo lá para a horizontal novamente, ele vai descendo aqui, ó. Aqui é o meu ponto zero novamente. Olha aqui. Ele estava aqui, né? Vou até fazer assim com o canetão. Ele estava aqui. Na verdade ele estava aqui, né? Aquele ponto zero. Ele estava aqui. Ele foi se aproximando, minha tensão foi subindo. Foi se aproximando até que chegou no ponto máximo. Minha tensão máxima, que eu chamei aqui, ó. Vou ver se consigo alinhar aqui. Chamei de 10 volts. Tranquilo? Pera aí, quando ele começa a descer aqui, ó.
começa a diminuir a minha tensão. Isso aqui está no semiciclo positivo. Espera aí, a gente está olhando para o vermelho. E agora, o que está acontecendo com o azul? A gente está olhando só para esse lado aqui, né? O que está acontecendo com o azul? Se o vermelho estava aqui, ele começou a descer, chegou a zero lá no zero novamente, né? Chegou aqui no ponto zero. O que está acontecendo agora? Agora ele vai começar a se aproximar aqui, ó. Mas o meu polo sul, que tem cargas, né? Vamos falar assim, não é carga contrária. Vamos falar, um retrai e outro expele, né? Vocês se lembram do ímã, né? Cada lado do ímã, um retrai, outro expele, né? Então agora, se esse aqui estava retraindo os elétrons, né? Atraindo aqui, né? Retraindo, colocando o movimento dos elétrons nesse sentido, o que vai acontecer agora? Quando o azul começar a chegar aqui, ó, começar a aproximar aqui, o sentido vai inverter. Daqui a pouco eu venho aqui e apago isso aqui, tá? Não vou conseguir apagar, vai levar muito tempo, poder ter feito outro, né? Mas vai atrapalhar muito a nossa aula eu apagar isso aqui, mas espero que vocês estejam entendendo. Quando o azul, o vermelho já foi parar aqui, quando o azul começa a se aproximar aqui, ó, o que acontece com os elétrons da última camada? Se ele tem cargas diferentes, né? Agora ele está atraindo. Eu falei que um estava repelindo, né? Um estava repelindo, agora o outro está atraindo. Então, o que vai acontecer quando o azul começar a chegar aqui? Agora, o meu sentido da corrente, vou mudar aqui. Agora, o meu sentido com o azul aproximando aqui, ó, o sentido vai ser ao contrário. Espera aí, e aqui, quando o vermelho estiver chegando aqui, também vai ser ao contrário. Agora, ele vai entrar por aqui e sair por aqui. Quando o vermelho estiver se aproximando aqui, também as cargas vão movimentar em sentido contrário. Espera aí, vamos ver no gráfico como que isso acontece? Tá confuso aí, pessoal? Daqui é fácil, é muito interessante entender isso aqui. Então agora, vamos falar do azul, quando o azul lá, o polo sul, começar a se aproximar daquele rolamento de cima, vamos pegar como base o rolamento de cima, ele vai movimentar os elétrons em sentido contrário. Então agora eu vou entrar no semiciclo negativo. Olha aqui, vou lá no 10 volts negativo. Fiz uma senoide. Quem vai ver uma senoide, eu afastar para você ver uma senoide. Tampar aqui um pouco a luz, você ver aqui a senoide. Fiz uma senoide, isso é uma senoide. Esse semiciclo aqui, ó, positivo, esse semiciclo aqui é negativo. Por quê? Porque agora minha corrente ela circulou em sentido contrário. Peraí, então isso quer dizer que é corrente alternada? Isso mesmo. Por quê? Olha aqui, ó. Vocês sabem que o tempo não para. Ao passar do tempo, olha aqui, ó. Vamos chamar de volts. Ao passar do tempo, 1 volt, 2 volts, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. O tempo, olha aqui, ó, senoide. O tempo foi passando, que o tempo não para. Foi passando o tempo. Ela foi variando a tensão ao passar do tempo. Peraí, quando chegou no pico lá, ela caiu mesmo. Está diminuindo a tensão. Está diminuindo a tensão. Passou o tempo. Peraí, professor, o que é isso aqui? Ponto zero. É o ponto que ela inverte a tensão. Vai voltar para trás? Não vai voltar para trás. O tempo não para, o tempo não volta para trás. O tempo continua, porém, a corrente agora está em sentido contrário. A gente pegou como exemplo isso aqui, é a mesma coisa que vai estar acontecendo nesse. A corrente agora, o vermelho foi parar aqui, a corrente só começou a ir em sentido contrário. Antes estava nesse sentido, né? Agora está no sentido contrário. Então, por isso que agora ele está no semiciclo negativo. Mas só o que está acontecendo no outro lado? O outro lado aqui, ó, agora ele está, conforme as cargas estão aqui, está fazendo circular sentido contrário. Então, aqui, ó, o tempo continua, mas a tensão, a tensão negativa aqui agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, negativo, vamos falar isso já já.
O tempo continua, que o tempo não para, e a tensão continua também. Porém, não é que ela ficou, tensão negativa. Não, ela está no sentido contrário. Mas só que eu tenho que considerar ela, porque está gerando tensão. Apenas os elétrons estavam, vamos falar, da direita para a esquerda, agora está da esquerda para a direita. Então, meu ponto zero, meu ímã estava lá na horizontal, começou a girar, meu ponto máximo, que aproximou das bobinas, vai ser minha tensão máxima. Quando continuou girando, começou a se afastar da bobina, começou a descer minha tensão, cair minha tensão. No ponto zero, está aproximando da outra polaridade, agora inverteu o sentido da corrente. A minha corrente, e minha tensão, no caso da corrente, inverteu o sentido. Inverteu o sentido, está no semiciclo negativo, positivo, negativo. Então isso aí é a tensão alternada que chega na residência de vocês. De onde que vem isso aí? No caso a gente está aqui em São Paulo, no caso eu estou em São Paulo, vem da usina de Itaipu. Nossa, professor, tu quer dizer que isso aqui acontece lá em Itaipu? Sim, daqui é um gerador, Então, no caso de Itaipu, é o contrário. As bobinas estão girando e os ímãs estão parados. Mas também tem gerador dessa forma? Tem gerador dessa forma. Também tem gerador que é bobina e bobina, porque entra nesse conceito eletromagnético. Se eu circular a corrente na bobina, eu crio um campo eletromagnético. E o campo eletromagnético, ele vai colocar os elétrons da última camada de valência do meu cobre em circulação. Pronto, vou formar energia elétrica. Maravilha isso, Pera aí, esse negócio aí, tensão positiva, tensão negativa. A tensão, qual é o valor de tensão aqui? Já tem uma ideia? Professor, 10 volts. Errado. Mentira, eu gosto de falar isso. Mentira, errado. Não são 10 volts. A tensão total aqui desse circuito, dessa senoide aqui, a tensão é a soma do pico a pico. Qual é o pico aqui? 10 volts. E qual é esse pico? 10 volts. Então a tensão aqui, vou fazer aqui dentro mesmo. A tensão é igual a tensão de pico. Vou colocar aqui o A, nem me lembro bem como escreve aqui, mas tem um cálculozinho, tá? Vou colocar uma coisa bem simples. A tensão total, Tensão de pico a pico. Tensão de pico a pico. Pico a pico. Então, peraí. Eu tenho, não vou usar aqui, posso até usar mais com menos, mas aqui eu somar os 10. 10 mais 10 é igual 20 volts. Então minha tensão aqui, de pico a pico é igual a 20 volts. Peguei aqui como exemplo 10 volts e 10 volts, tá? Para facilitar. Tranquilo, não existe tensão negativa. Então a tensão total aqui é tensão de pico a pico. 10 volts positivo mais o 10 volts negativo. Que na verdade aqui eu tenho tensão, apenas está circulando no sentido contrário, por isso é negativo. Por isso, no ponto de energia na nossa residência, é o tensão alternada. Professor, nossa, mas que rodeio é esse? O que tem a ver com a nossa bobina, com a nossa bela dignição, com a nossa bateria? Vamos falar da bateria? A bateria o que é? É tensão alternada ou tensão contínua? Eu já falei para vocês que aqui a tensão varia, olha aqui, ao passar do tempo, a tensão, a tensão, no caso aqui lá, a força eletromotriz, tá colocando os elétrons em movimento, tá aumentando a tensão, tá? Aqui tá aumentando a tensão no meu eixo Y, ao passar do tempo aqui no meu eixo X. Passando o tempo, aumenta a tensão. E na contínua, aqui, eu chamei aqui tensão, esse meu gráfico de A, e agora eu chamei esse meu gráfico de C. Vamos colocar o mesmo 10 volts? Vou colocar o 12 da bateria. Tranquilo? Concorda comigo? 12 volts. Que vizinho mais feio. 12 volts. 12 elevado a volts. Tá bom. Vou pegar o canetão vermelho novamente. Cadê ele? Sumi com ele. Achei. Olha aqui. Vou ficar com a mão para cima aqui que é para não atrapalhar. Eu vou desenhar, depois eu falo com vocês. Se eu não tremer, vai ser contínuo. Nossa, parece que variou, mas tá bom. Deu para entender que tá contínuo, tá reto, Presta atenção comigo. 12 volts. Em 1 segundo, quantos volts? 12 volts. 2 segundos, quantos volts? 12 volts. 3, 4, 5, 6. 1 minuto.
2 minutos, 3, 4, 5, 6, 10 minutos. O que aconteceu? Olha aqui, ó. Passa-se o tempo, a tensão continua a mesma. É lógico que, se for falar algo que está fora da recarga, né, uma bateria, tá fora da carga, é lógico que vai caindo devido a ela estar perdendo carga. Mas no caso, a nossa bateria é reação química. Aqui é a geração de energia por magnetismo e eletromagnetismo. Aqui é a geração de energia por reação química, tá? Então a reação química vai ser sempre uma tensão e corrente contínua. Nosso segundo gráfico aqui. E no caso do nosso primeiro gráfico, uma geração de energia por uma força eletromotriz que coloca os elétrons em movimento, porém aí, ó, ele muda a polaridade, hora positivo, hora negativo. Por isso a nossa tensão alternada. Ok? E o suquinho nosso happy hour? Olha aqui, ó. Ah, vocês estão brincando comigo, achando que não tem happy hour aqui na Carhead. Olha o happy hour aqui, ó. Só falta a galera aceitar meu convite e vir aqui participar comigo. Assistir. Quem também tem conhecimento técnico pode falar, pode dar uma palhinha. Vocês estão todos convidados aí, ó. Nosso happy hour na oficina. Vou virar para mim aqui. Vou ver se vocês conseguem me ver. Estou com o celular pelo lado. Estão servidos? Qual a bebida de vocês? Já falei. A técnica e o salgado é por minha conta. A bebida é com vocês. O meu aqui, no caso, é um suco de uva da Maguari. Patrocínio Maguari. Tô brincando. Bora lá? Tocar o terror? Esse suco tá muito bom. Pera aí, vou buscar aqui uma azeitona. Manda pergunta aí. Gente, eu vou subir essa live pro YouTube mais tarde. Entra lá na Carhead, curte, se inscreva. O objetivo é crescer o canal para levar mais conteúdo pra galera da área automotiva e quem mais estiver interessado. Bora lá? Vamos falar como funciona essa bobina? Nossa, professor, que rodei todo esse para fazer a bobina? Isso mesmo. Pra vocês entenderem aí como funciona esse aumento de tensão na minha vela para poder gerar a centelha. Olha aqui. Preciso de uma alta tensão aqui para poder romper o dialeto do ar, ainda mais está sob pressão aqui, para jogar uma faísca do eletrodo central para o eletrodo massa aqui, ó. A corrente elétrica sempre busca o equilíbrio, quer descarregar lá na carcaça lá. Para isso eu tenho minha bobina, que já falei para vocês que é um transformador. Agora podemos voltar aqui, ó, para a nossa bobina, que é um transformador. Pera aí, quer dizer que a minha bobina tem duas bobinas? Isso sim, a bobina primária, porque bobina é um enrolamento de fio. E a secundária, um enrolamento primário e um enrolamento secundário. Vocês já sabem que, vou trocar de canetão aqui, vocês já sabem que circulou uma corrente elétrica em um fio condutor, cria-se um campo eletromagnético em volta desse fio. Se esse fio estiver em espira, aumenta a intensidade desse campo eletromagnético. Agora você já sabe que um campo magnético de frente a uma bobina de fio coloca em movimento os elétrons lá no caso aí do cobre. Putz! Pum! Agora deu um boom, hein? Agora eu matei a charada. Ah, professor, então quer dizer
que essa força motriz aqui, ó, esse campo eletromagnético vai colocar em movimento os elétrons aqui do fio de cobre, vai gerar uma tensão. Isso mesmo, é chamado tensão induzida. Quando circula uma corrente elétrica aqui, ó, circulou num enrolamento de espira de fio de cobre, aumentou sua intensidade, cria-se uma força FMV, força força FM, força eletromotriz, força FMV na cabeça, força eletromotriz. Então esse campo eletromagnético que forma aqui, ó, ele vai ser capaz de colocar em movimento, de gerar aqui um campo, ó. Esse campo ele vai ser capaz de gerar aqui, ó, um campo nesse enrolamento secundário e vai colocar em movimento os elétrons aqui, ó, que vai, ó, vou colocar esse sentido da corrente aqui, ó, sentido da corrente, tá? Que vai gerar uma tensão induzida nesse enrolamento. Vocês viram antes dessa bagunça toda que eu fiz aqui, ó, vocês viram que eu não tinha nenhuma ligação do primário com o secundário, tranquilo? Então como que gera energia? Somente pelo campo aqui, ó. O campo que gerou aqui, ó, gerou uma força eletromotriz no momento que colocou os elétrons da segunda bobina em movimento, gerou uma força eletromotriz, gerou uma tensão induzida no secundário da bobina. E por que eu mostrei tudo isso aqui, ó? O gráfico cai a zero. Olha aqui, o momento que gera essa FM, força eletromotriz, é o momento que cessa a corrente elétrica. Espera aí, então quer dizer que numa tensão e corrente contínua e não tem uma força eletromotriz? Nananina, não temos. Se eu tivesse uma corrente contínua aqui, ó, numa bobina primária do meu transformador, que é um trafo, tá? É um transformador, um símbolo aqui de um transformador simples. Se eu tiver uma tensão aqui contínua, eu tenho a indução aqui eletromagnética? Não tenho. Para isso eu preciso chegar a zero, cair a zero. Esse momento aqui gera, o momento que, vamos fazer aqui com o dedo, ó, pá, corta a corrente, cessa a corrente, é o momento que gera a força eletromotriz que coloca os elétrons aqui em movimento e gera a tensão induzida no secundário da bobina. E como que isso acontece, professor? Quem conhece platinado no passado aí, ó, vai se lembrar do platinado. Até exemplificar de novo com o dedo aqui, ó. Ele ficava abrindo e fechando o circuito. Ah, então quer dizer, para isso tinha aquele filho da mãe lá, que ficava abrindo e fechando o circuito? Isso mesmo. Se ele tivesse fechado o tempo todo, o platinado colou. O platinado colou, o carro parou de funcionar. O que aconteceu? Ficou circulando aqui, ó, corrente contínua direto. Não gosto de apontar com o dedo, vou pegar o canetão. Ficou circulando aqui, ó, a corrente contínua direto. Eu tenho força eletromotriz para colocar minha bobina para jogar a centelha lá na vela? Não tem. Então para isso eu preciso cessar a corrente. A hora que eu cesso essa corrente, não precisa girar em sentido contrário, tá, gente? É só cessar ela, só preciso cessar essa corrente. Você dá um corte nela para poder gerar a força eletromotriz no secundário e gerar uma tensão lá induzida. Daqui a pouco eu vou falar como que aumenta essa tensão, tá? Gerar a tensão induzida. Então, para isso, no passado, nos primórdios, eu tinha o platinado. E hoje, quem que faz esse corte? Olha ele aqui, ó. Uma unidade de controle eletrônica. Antigamente, essa unidade de controle eletrônica ela era fora do módulo de digestão. Até mesmo já se tinha ignição eletrônica. Já se tinha ignição eletrônica, mesmo antes de ter injeção eletrônica. Então tinha-se lá um módulo, tem uma alimentação da bateria positiva,
ele também tem um massa, tá? Eu não desenhei aqui o massa, mas ele também tem um massa. Então ele tem um massa, o módulo ele faz um processamento, né? Um processamento que, olha aqui, ó, ele que agora, o módulo que dá o pulso, o módulo então esquece o platinado, não tem mais platinado, agora veio o sistema de ignição eletrônica. Eu não escrevi aqui a aula de hoje, né, que era azeitonas com ignição com azeitonas. Então, na época, depois do platinado, veio ignição eletrônica. Por quê? Um sistema de gerenciamento eletrônico. Ele pega aqui a rotação do motor, tá? Eu não desenho um circuito mais complexo, mas ele pega lá, tá? Ele pega lá um sensorzinho de rotação, lá seja numa roda fônica. Vamos ver se consigo desenhar aqui rapidamente um sensor de rotação. Seja numa roda fônica, tá? Seja numa roda fônica, seja numa janela de um distribuidor, de alguma forma ele pega lá a rotação, tem um momento certo que ele começa uma contagem e solta a centelha aqui, ó. No caso ele não solta a centelha, tá? Ele vai pulsar, ele vai fazer essa função aqui, ó, de chegar a zero, de cessar a corrente. O zero aqui, ó, cessou a corrente. No caso aqui ele inverte o sentido. No caso aqui, ó, ele pulsa a bobina. O que é pulsar? Ele cessa a corrente que está circulando lá na minha bobina. Eu tenho massa, eu tenho um positivo, e ele vai ter um pulso para o quê? Para cessar a corrente. Eu falei para vocês, só vou ter uma força eletromotriz quando eu cessar essa corrente. Aí sim, gerou uma força eletromotriz e por alta indução, por indução eletromagnética, vai gerar uma tensão no meu secundário. Olha aqui, ele faz o pulso na minha bobina, que ele vai cessar essa corrente. Cessou a corrente, gerou uma tensão induzida no meu secundário. Essa tensão, já vou falar para vocês, que ela tem um valor elevado para garantir que eu consiga jogar a centelha aqui, ó. Jogar a centelha, a faísca, do eletrodo central para o eletrodo massa. E eu tenho a combustão no meu motor. Tranquilo? Tranquilo essa história toda para saber como que é feita aqui a tensão induzida? Por isso que eu falo, a teoria de funcionamento é tudo. Acho que seria muito fácil, gente, se acontecer isso é isso, se acontecer isso é isso, mas eu acho que fica muito engessado, fica muito trocador de peça. Vou tirar aqui, por ali. Agora quando você tem uma linha de raciocínio, que nem o platinado, né? Peraí, o platinado colou. Na época eu mexia com um platinado que eu comecei, só sabia fazer isso, platinado colou. Hoje eu sei porque que o platinado fechado o veículo não pegava, porque eu não tenho força eletromotriz no meu secundário. Tranquilo? Vou dar uma pequena recapitulada. Minha bobina é um transformador. O transformador tem duas bobinas, um enrolamento de bobina, né, de bobina de fio primário, um enrolamento secundário. No meu primário circula uma corrente elétrica, no meu fio de cobre enrolado, né, tá aqui em espira. Ele vai ter uma força eletromotriz, uma intensidade de uma força eletromotriz, uma intensidade de campo eletromagnético que vai gerar uma força eletromotriz no momento que eu cessar essa corrente. Quando eu cessar essa corrente, vai gerar uma força eletromotriz que vai colocar, esse campo eletromagnético vai colocar os elétrons da bobina secundária, desse enrolamento secundário em movimento e vai gerar aqui uma tensão e corrente elétrica induzida. No passado, quem cessava essa corrente era o platinado. Hoje, quem cessa? O módulo, através de um gerenciamento eletrônico, pegando lá a rotação da árvore de manivela. Tem um ponto aqui que faltam dois dentes aqui para poder ter o ponto início dessa rotação, que ele vai processar, né? Tá, já é calculado antes, ele vai fazer o processamento e vai soltar a centelha, vai chavear aqui, ó, a gente fala muito, dar um pulso na bobina no momento certo, conforme o cilindro que está lá no ponto morto superior, no caso aqui deu exemplo 10 graus, né? 10 graus antes do ponto morto superior, ele identificou através da rotação do motor, faltando aqui dois dentes, ele deu um pulso aqui. O que é esse pulso que ele dá? Todo mundo fala um pulso, faltando pulso. O pulso cessou aqui a corrente
no primário da bobina, para poder ter uma força eletromotriz para gerar uma tensão induzida no secundário da bobina. Porque aqui é uma bobina de 4 cilindros, eu peguei um cilindro aqui como exemplo. Aí essa tensão consegue jogar a corrente aqui, ó, consegue soltar a corrente do meu eletrodo central para o eletrodo massa. Meu pistão tá comprimindo aqui a mistura ar-combustível, ó, mistura ar-combustível, faltou um fator alta temperatura, assentei a minha alta temperatura, BUM! Eu criei aqui uma combustão. Essa combustão não tem para onde ir esse pistão, para onde ele vai, pelo amor de Deus, tem um eixo girante aqui, ele vai para baixo e vai gerar força mecânica, teve a expansão dos gases e gerou aqui a força mecânica, girou a árvore manivela, você colocou uma marcha e soltou a embreagem e começou a andar com o veículo, beleza? Maravilha! Mas que tensão é essa, professor? Olha aqui, eu tenho a tensão da bateria no meu primário. Vamos falar que aqui, eu vou pegar como exemplo, no caso aqui, pegar um exemplo da nossa bateria mesmo. Aqui eu tenho 12 volts de minha tensão no meu primário. Vocês conseguem observar aqui o que eu fiz? 1, 2, 3, 4, 5 espiras na minha bobina primária, no enrolamento primário. Aqui nem consigo contar, eu fiz um monte aqui, ó. Mas isso daqui é calculado, tá? Daqui existe um cálculo aí, o número de enrolamento da bobina primária, o número de enrolamento da bobina secundária, tá? Tem uma formulazinha aí para você saber a tensão do primário e a tensão secundária, até corrente primário, corrente secundário, se é um transformador perfeito, tá? Tem vários cálculos aí, não vamos entrar nesse mérito. Mas vocês já conseguem olhar aqui, né? Não sei se alguém já observou antes a diferença da bobina. O que acontece? Esse meu transformador, que é a minha bobina, meu transformador, ele é um transformador aumentador de tensão. Isso mesmo, ele aumenta a tensão. Peraí, quer dizer que existe inverso? Existe também. Existe também transformador baixador de tensão ou diminuidor de tensão. Então o que quer dizer isso aqui, ó? Eu tenho um número de bobina X no meu primário, no meu enrolamento primário. Eu tenho um número de enrolamento no meu secundário, ó, X, vamos falar X ao quadrado. Então eu tenho um enrolamento no meu secundário maior que no meu enrolamento primário. Eu já estou vendo essa bobina aqui, ó, esse meu transformador é um aumentador de tensão. Vou pegar como exemplo lá no início, né? Depois que começou a ignição eletrônica, saiu o platinado, começou a ignição eletrônica. Mesmo no platinado era cerca de 8.000 volts, tá? Platinado, vou colocar uma sériezinha aqui, tá? Vou colocar 8.000 volts. Vou estar emendando aqui, ó. 8.000 volts. A luz está atrapalhando. 8.000 volts. E depois, ignição eletrônica, 12.000 volts. E depois começou a vir a injeção eletrônica. Acho que até ignição, mesmo sem injeção, acho que eu não vou me recordar bem, mas acho que eu tive bobinas de 24.000 volts. Aqui nós temos hoje 60.000 volts e assim por diante, tá? Eu não me lembro de algo maior que isso, mas temos casos aí, pode ter até uma variação, tá? Hoje com o controle eletrônico tem centelhas lá no escapamento também, tem uma grande variação. Mas pra vocês terem uma ideia, para que serve esse transformador? Para que serve essa bobina? Essa bobina vai servir para transformar o 12 volts, vamos chutar alto aqui, nem tão alto, tá? Transformar o 12 volts em 24.000 volts. Não sei se eu rabisco aqui. Vamos falar que ali na minha... Vou fazer um rabisco aqui. Acho que vou fazer aqui, ó. Isso, vou fazer bem aqui, ó. 24. Daqui dá para identificar assim também, tá? Kilovolts. Então, olha aqui. Através da minha bobina, que você já sabe que é um transformador, eu transformo 12 volts para 24.000 volts. Aí sim, com 24.000 volts, eu consigo, que aqui está circulando a corrente elétrica, eu consigo jogar, né? A gente fala jogar, mas fazer com que a corrente ela circula aqui, ó, ela consegue romper esse ar que eu tenho aqui, ó,
e toda essa distância do meu eletrodo da vela aqui, toda essa distância, romper ainda mais sob pressão. Por quê? Vocês vão se lembrar lá na elétrica, eu vou falar um pouquinho aqui, que tudo quer buscar o equilíbrio. Então, os elétrons, ele abandona seu átomo para buscar lá um elétron que está em desequilíbrio, está faltando um elétron. Você pode ter um exemplo disso que você toma choque. Você tira lá uma blusa, até o próprio banco do carro, o atrito do seu corpo com o banco, arrancou elétrons do seu corpo. Aí quando você põe a mão na lataria, algum local que está faltando elétrons, aí circula uma centelhinha, uma corrente elétrica. Por quê? Porque ele quer buscar o equilíbrio. Esse elétron está sobrando, ele está prestes a ser doado e alguém está faltando elétrons. Então, aqui ó, você tem lá a bateria, que a bateria também é uma reação química, olha aqui ó, tá no massa aqui ó, e tá tudo, e tá em desequilíbrio. Na minhas aulas de elétrica eu falo o seguinte, pessoal, peraí, do que é esse polo? Chumbo, professor. E esse daqui? Chumbo, professor. Eu falo, mentira, por quê? Se fosse de chumbo, estaria em equilíbrio. O que ele tem de prótons e elétrons também teria de prótons e elétrons. Então, na verdade, um é de chumbo, outro é de óxido de chumbo. Porque ele foi oxidado para poder estar com elétrons a doar, no caso esse daqui, né? Com elétrons a doar, e o outro está faltando elétrons. Então o positivo, ele está faltando elétrons. Um exemplo, ele tem 10 prótons e 9 elétrons, está faltando um elétron, então ele está positivo. Esse aqui, vamos falar ao contrário agora, que ele tem 10 prótons e 11 elétrons, ele está com um elétron para doar. Então ele vai circular, vai buscar o equilíbrio. Está querendo buscar o equilíbrio. A mesma coisa aqui. Por que salta a corrente? Porque quer buscar o equilíbrio. Por que a corrente está circulando? Porque quer buscar o equilíbrio. Mas quando que ela vai saltar a de positivo ou negativo? Quando eu levar a minha tensão com 12 volts, não vai saltar. Vai morrer, o motor morreu. Espera aí, quando o motor não pega, tu quer dizer que aqui não tem 24 volts? Pode ser. De repente, alguém já falou, a bobina tá fraca, a centelha, a faísca tá fraca. A faísca tá fraca. Pode ser, é difícil a gente medir isso daqui, tá? Mas pode ser, eu não vou colocar a mão tomar um choque. Não tá 24, mas tá 6.000 volts. O motor não funciona, quer pegar, mas não pega. Ou tem vezes que cessa de vez. Queima uma saída, o secundário, e cessa de vez. Tranquilo? Foi maçante? Conseguimos recapitular? Maravilha. Isso daqui é uma coisa maravilhosa. Tem muitas coisas que existem na área automotiva. Daqui também é um conceito muito maravilhoso que eu falo assim, né? Que você entende o funcionamento, você raciocina e desvenda bastante coisa. Você pode até ir por eliminação, que você conhece o princípio, como funciona. Você vai por eliminação de, peraí, isso aqui, eles fazem uns testes, né? Não precisa sair trocando peça não. Você vai por raciocínio, peraí, se isso aqui está acontecendo dessa forma, então tal coisa está boa. É muito importante isso. É muito importante aí a teoria de funcionamento, o conhecimento. Tá, agora eu vou prender o smartphone aqui no suporte dele. Vou bater um papo com vocês. E pode mandar pergunta, dúvidas, como eu falei, vai estar no YouTube. Curte lá, segue o canal. E no direct aqui no Instagram também, pode entrar e falar, professor, pode mandar sugestões, professor, eu quero saber tal assunto. Pera aí, deixa eu tomar um suquinho aqui para lubrificar a garganta. Professor, eu quero saber tal assunto, tal. A gente monta, a gente desenvolve. Vou botar aqui, tentar não desligar, né? Que eu dou uns erros aqui, desliga. Apontar para lá. Olha eu aqui. Não sei se está vendo o foco, deixa eu ver aqui. Estou acompanhando aqui no notebook aberto aqui, estou acompanhando, vai dar para ter uma ideia se está no foco. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui, alguma informação importante, vamos lá. Vou recapitular só de voz, só não vou passar agora a câmera, mas dá para vocês verem tudo.
Temos um motor a combustão interna, admitiu a misturar combustível, comprimiu 10 graus antes do ponto morto superior. Eu preciso ter um tempo para queima da minha mistura. Então, 10 graus antes do ponto morto superior, meu ponto do motor, solta-se uma centelha, que é o meu terceiro fator. Então, eu tenho combustível, comburente, falta a fonte de calor, a centelha na minha vela. Espera aí, mas eu tenho espaço aqui, como que eu jogo essa faísca? Eu preciso aumentar a minha tensão para garantir que a corrente vai circular, buscando equilíbrio, né, procurando massa, vai saltar aqui nesse ambiente confinado, vai saltar a centelha e vai haver a combustão, para poder haver expansão e realizar trabalho, movimento giratório. Eu tenho aqui minha bobina para isso, para aumentar a minha tensão, não vou apontar com o dedo. É uma bobina. O que é a bobina? A bobina é um transformador que tem duas bobinas, dois enrolamentos de fio, rolamento primário e rolamento secundário. Rolamento primário, circula uma corrente. Vocês já descobriram que em um fio condutor circula uma corrente elétrica, cria em volta desse fio um campo magnético, um campo eletromagnético, porque é uma corrente elétrica. Para falar da segunda bobina, nós discutimos sobre o ímã, sobre a geração de energia elétrica. O ímã dentro envolvido por espira de fio de cobre. Quando o ímã passa por esse fio de cobre, ele coloca em movimento os elétrons na última camada de valência que vai estar gerando a corrente elétrica. Um lado positivo, o outro é negativo, no caso aí polo norte e polo sul. Então, enquanto um está no sentido da corrente, outro está no sentido contrário. Vamos para o gráfico mostrando um senoide. Essa corrente, ela variando ao passar do tempo. Ora está no sentido, está no primeiro quadrante, está positivo, a hora está no quarto quadrante, está no sentido negativo, que a corrente está circulando no sentido contrário. E descobrimos que quando chega ao ponto zero, para a minha bobina aqui, quando chega ao ponto zero, a hora que cessa a corrente, é a hora que cria uma força eletromotriz que cria um campo eletromagnético, uma força eletromotriz que por autoindução coloca os elétrons também em movimento na última camada aqui desse fio de cobre e gera a tensão aqui no meu secundário. E depois eu falei para vocês que meu enrolamento primário ele tem um número de espira. Para aumentar essa tensão, eu tenho que ter um número de espira no meu secundário maior do que o número primário. Um exemplo de valor de tensão que foi elevando ao passar do tempo. 8.000 volts na época do platinado, falei também do platinado, que ele cessava a corrente. Depois 12.000 volts, 24.000 volts, hoje tem 60.000 volts. Hoje, no passado o platinado cessava a corrente, hoje quem cessa? Uma unidade de controle eletrônico. Hoje essa unidade está dentro do módulo de gerenciamento do motor, módulo da injeção. Através do movimento de rotação da árvore de manivela, hoje também tem outras, né? A posição lá do câmbio, ela passar bem qual cilindro. Através do movimento de rotação, ela pega essa informação, processa, ela dá um pulso aqui. O que é esse pulso? Ela acessa a corrente no primário e cria uma força induzida no meu secundário e gera tensão aqui, a tensão elevada na minha vela para poder saltar a corrente e ter lá a combustão. E fechamos falando que a bateria nossa é de 12 volts por reação química e está aqui o meu gráfico da tensão que não varia no tempo, ou seja, tensão contínua, que ela não varia ao passar do tempo. Tranquilo? Fechou? Eu falei que eu sumi aí na imagem, né? Mas deu para ouvir, né? Beleza? Tá aí, não deu também para mostrar tudo. Mas, o que eu falo para vocês? Siga no nosso canal no YouTube, siga no Instagram e eu vou lançar cursos. Então, se inscreva, compartilha, manda para o seu amigo, para o inimigo, para o conhecido, para o desconhecido, os cursos da Carhead. Já estamos com uma galera rodando um curso de adolescente. Para quem já me conhece, é um projeto que eu tenho aí há muito tempo, um sonho, e se realizou. Começou no final do ano passado e se realizou, começou assim, né, movimentar parcerias e se realizou em março, iniciou em março e já está a galera aí tocando. Acabaram de entrar em elétrica, semana passada entraram em elétrica. É um curso que eu estou tocando com eles ao domingo, um curso totalmente gratuito para adolescentes de 14 a 18 anos. Confere um grande arquiteto do universo. No ano que vem eu estava também formando uma turma.
Capaz de ter algumas mudanças, mas vou estar com fé em Deus formando outra turma, formando assim, né? Buscando formar uma nova turma e para se formar aí auxiliar de mecânica automotivo, tá? Eu chamo o curso de mecânica de alto, leve, mas ele, são 120 horas, vai até dezembro, é somente ao domingo 3 horas, das 8 às 11 horas, 3 horas de aula por dia. É um curso de 120 horas, mas porém é um curso básico, mas bem sólido. Eles viram paquímetro, micrômetro, relógio comparador e muito fundamento de mecânica, para quando ele for trabalhar no carro, ele já ter o conceito básico de segurança, organização, né, 5S, agora está em elétrica, fundamento de elétrica. Na próxima aula já vai começar a trabalhar com multímetro, utilizar multímetro. Então o curso da Carhead, o curso que o professor Cristiano ministra, é um curso rico, detalhado em informações, tá? É lógico que a gente fala alguns acontecimentos, alguns cases aí que, né, do dia a dia da oficina, que vai também ajudar quem está iniciando, quem já está no dia a dia, tá? Mas a gente foca bastante na teoria de funcionamento, raciocínio. Por quê? Você viu que eu falei aqui, tudo está em equilíbrio, está buscando equilíbrio. Espera aí, quando a bateria do carro arreia, por quê? Porque entrou em equilíbrio. Enquanto está em desequilíbrio, um polo com excesso de elétrons, outro com falta de elétrons, então está em desequilíbrio, então a bateria está dando partida. Então quer dizer que quando a bateria arreia, então quer dizer que, para que me serve isso? É rico, é informações, né? Então o conhecimento é uma coisa muito rica. Então, você ser um profissional diferenciado no mercado, isso que me fez crescer, passei por concessionária, fui professor do Senai, por esse diferencial assim, de buscar o conhecimento e querer saber, conhecer mais a fundo, e me ajudou, até hoje me ajuda muito em diagnóstico, tá? Então conto com vocês para se inscrever no canal, para compartilhar com os amigos, dar um like, pode me chamar no direct e siga, e vou mandar, vou lançar, e espero que vocês se inscrevam, espero que a gente se dê em algum momento em algum curso. Por enquanto o curso é presencial aqui na Carhead, no Ipiranga, na rua Vergueiro 6871, mas estou também montando cursos online. Não vai ser assim online, ao vivo presencial, mas vai ser aulas gravadas, tá? Estou estruturando, montando algumas práticas, que é muito o ideal não ficar só na teoria, né? Depois ter prática multímetro, teste de componentes, tá? Para enriquecer. Agradeço a todos que participaram, tá? Que tenham uma excelente semana, excelente final de semana. Pode mandar sugestão para a próxima aula, pode, né? Estou pensando aqui, geralmente termina uma aula, termina um happy hour, a gente começa a ver assim, o que dá para engajar para o futuro, para ter meio que uma sequência, tá? Pode mandar aí, logo vai ter até suspensão, alinhamento, balanceamento, pneus, injeção eletrônica, airbag, ABS, ar-condicionado, dá para falar, tem muita informação, muita coisa aí, tá? Então siga a Carhead, fique com Deus, agradeço a todos, fique com Deus, boa noite a todos, ótimo final de semana, valeu!